E aí, tudo bem? Olha, eu quero expressar para vocês, para quem estiver me ouvindo, que eu me sinto muito honrado, eu me sinto muito feliz em saber que você ouve os meus vídeos, que você me acompanha nesse canal no YouTube. Algumas pessoas já me perguntaram qual o objetivo desse canal, de eu fazer esses vídeos. E o meu objetivo é de ter um sonho, de ter a possibilidade de que as futuras gerações tenham conhecimento dessa teoria da psicanálise e de repente possa ter uma melhor possibilidade de desenvolver a personalidade dos seus filhos, porque como já foi comprovado, a nossa personalidade ela é 50% da genética e os outros 50% é a interação com o meio ambiente, é a interação com os pais ou com os responsáveis. E nós temos a teoria do Freud, que é o pai da psicanálise, o fundador da psicanálise, e às vezes a gente ouve algumas críticas que às vezes carecem de um pequeno esclarecimento. Como eu vejo algum colega, algum amigo, de repente fala da seguinte maneira: se eu for estudar psicanálise, eu quero estudar psicanálise junguiana ou lacaniana, eu não quero estudar o Freud. Mas é isso que eu gostaria de explicar, que o Freud, quando ele estava desenvolvendo a teoria da personalidade, ele não estava só, ele tinha a cooperação, a companhia de vários psicanalistas que o ajudavam na criação dessa teoria. Por exemplo, o Jung, o Wilhelm Reich, Abraham, Adler, ele se cercou de vários conhecimentos. E em nenhum momento teve, vamos dizer assim, um antagonismo entre o Freud e o Jung no desenvolvimento da teoria da formação da personalidade. Quando o Freud se baseou no mito do Édipo, do complexo de Édipo, baseado na mitologia grega, que naquela época era um conhecimento, era muito estudado pelos filósofos, que era a base da filosofia, a mitologia grega. Então o Freud ele se baseou para fazer a teoria da personalidade no Édipo, e depois ele concebeu que poderia ser na menina o Édipo invertido. Por exemplo, o apego do menino com a mãe e a mãe o apego com a menina, o apego com o pai. Porém, o Jung, estudando mais um pouco, ele chegou para ele e ele falou para o Freud: olha, eu encontrei aqui uma situação que é um pouco diferente. O apego da menina com o pai, ele tem uma conotação diferente do menino com a mãe. Porque na história do Édipo, o Édipo se casou com a mãe sem saber, matou o pai sem saber, e aconteceu essa tragédia toda que seguiu a sua família, inclusive os seus filhos, a sua filha. Tem a tragédia muito grande, a Antígona suicidou-se e aí por aí vai. Só que o Jung percebeu que a menina ela é afetada por esse sintoma, por esse complexo, mas de uma maneira diferente. E o Jung também, como estudante da mitologia grega, ele descobriu a elétrica. Então foi formulado o conceito do complexo de elétrica, que é o que acontece com a menina. Mas só que a elétrica, ela não chegou a matar a mãe, mas ela vivia numa rivalidade muito grande com a mãe, porque a mãe dela, que era a Cletemnestra, estava tendo um caso amoroso, estava traindo o pai, que era o Agamenon, que tinha ido para a guerra de Troia, e estava demorando voltar, e ela estava tendo um caso com o primo dele. E talvez para encobrir essa situação, ela colocou a menina junto com as escravas, tratou ela com a indiferença como se nem fosse filha.
ela era tratada como se fosse uma das escravas. E o filho, ela tinha um filho também, chamado Orestes, ela mandou para outra cidade longe para ficar mais à vontade com o seu amante. De maneiras que quando o Agamenon voltou para a cidade, para Micenas, que era a cidade dele, o reinado dele, depois de 10 anos, a Clitemnestra resolveu assassinar o marido, traiçoeiramente. Recebeu ele muito bem, colocou panos vermelhos para ele caminhar, para ele descer da carruagem e ir até a entrada do palácio. E fez aqui uma recepção muito bonita, mas em seguida ela chamou o Egisto, que era o seu amante, e matou o Agamenon e também uma escrava que ele vinha trazendo, que era a Cassandra, era filha do rei de Troia, que ele trouxe como um troféu de guerra, por ter ganhado a guerra, era um costume da época. E ela usou esse pretexto, que ele trouxe essa menina como a sua escrava, e antes para ir para Troia, para a guerra de Troia, a deusa Ártemis, ela exigiu o sacrifício da filha dele, e ele enganou a Clitemnestra, dizendo que a filha ia se casar com Aquiles, e na realidade ele ia fazer um sacrifício, e ele sacrificou a menina. Então, depois o deus Apolo mandou o Orestes vir para vingar a morte do pai dele, que foi morto pela própria mãe. Então ele veio para matar, e a filha, que foi a Elétrica, ela ajudou ele a entrar no palácio, deu todas a cobertura e concordou com ele, dando equipamento, facas. Ele foram mortos a facada. Então o Orestes veio para vingar a morte do pai dele, e teve a ajuda da Elétrica. Então o Jung percebeu um comportamento diferente da menina. Enquanto o menino, ele veio diretamente, matou o pai, mesmo sem saber. É só ver a história do Édipo. Ele casou-se com a mãe, teve filhos, reinou na cidade. Já a menina, ela, apesar de toda a raiva, de todo o antagonismo com a mãe, dos contrastes que tinha, do desentendimento, inclusive desse isolamento que a mãe colocou ela junto com as empregadas, ela não chegou a matar, ela não confrontou a mãe diretamente, ela ajudou o Orestes a matar. Então o Jung percebeu que esse antagonismo da menina com a mãe, ele tem um componente diferente do componente do Édipo com o pai. Então ele formulou essa teoria do complexo de Elétrica. Então isso não significa que houve um rompimento entre eles, foi apenas um complemento, houve uma complementação para o entendimento dessa desavença que há entre os filhos e os pais. De maneiras que o Freud entendeu que o filho se desentende com o pai, mesmo inconscientemente, e ele achou que a menina seria a mesma coisa com a mãe. Mas já o Jung percebeu que tem uma pequena diferença nos comportamentos. Então, ao meu entender, significa que não houve um desentendimento entre eles, houve apenas uma complementação do mesmo assunto dos estudos. Na teoria da formação da personalidade do Jung, no volume 17, ele fala sobre o complexo de Elétrica. Ele fala do caso que ele deu como a Aninha, como ela começou a se comportar com a mãe, e o Freud fala no caso do pequeno Hans. Então eu queria dar essa dica para a gente continuar no nosso estudo da formação da personalidade sem essa dúvida, porque quando se fala no complexo de Édipo, já se pensa na rivalidade do filho com o pai e com o apego com a mãe. E teria o efeito contrário da menina, mas aí o Jung descobriu que tinha essa pequena diferença. Então isso eu gostaria de fazer, só esse esclarecimento, e no próximo nós vamos continuar na etapa de onde nós paramos sobre o desenvolvimento da personalidade.
Eu quero agradecer muito pela sua atenção, fico feliz de saber que você está assistindo os meus vídeos, mas eu peço que, se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreva e me ajude aí, peça para um amigo seu se inscrever, um parente, divulgue esse meu canal para que me dê a oportunidade de falar para mais pessoas, para que esse conhecimento da psicanálise chegue a mais pessoas. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua atenção.